Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre um verdadeiro amigo. Mas antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. E eu peço que vocês assistam o vídeo quando vocês puderem. É essencial que veja inteiro, né? Certo? Mas às vezes eu compreendo, tem gente que às vezes não tem muito tempo. Então o que vocês puderem ouvirem já vai ajudar bastante em vocês. Mas não deixe de ouvir, por favor, né? Aparecer lá visualizado, porque eu tenho 87 inscritos no canal, mas eu vejo o vídeo com 4 visualizações, 22 visualizações. Não, tem que ter pelo menos 80, né, gente? No mínimo, se tem 87 inscritos, vamos visualizar, por favor, gente. A gente poder pôr o canal para frente, Deus está fazendo esse trabalho. Mas para ele continuar, precisa que vocês cooperem. Sozinho não há um trabalho missionário. Ele é em grupo. Então, a minha função está sendo gravar e postar. A de vocês é curtir, compartilhar e visualizar e se inscrever no canal. E assim juntos faremos esse trabalho missionário e trazer muitas pessoas para Deus. Tá certo? E quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva no canal também. Tá certo? Agora vamos fazer uma oração para começar. Vamos orar juntos, tá? Querido Deus amado, que o Senhor me tome mais uma vez, me inspire, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática em nossas vidas, pois estamos juntos no mesmo barco. E peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Senhor. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ter vários colegas na nossa vida, mas amigos mesmo são poucos. Mas eu vou contar para vocês agora uma lenda, né? Mas que condiz perfeitamente com a realidade. Ela diz assim: dois amigos foram viajar para a França nas férias. Eram os melhores amigos. Chegando lá, um deles foi acusado injustamente de macunar contra o rei da França. O rei então julgou e condenou esse amigo injustamente à morte, por estar macumunando contra o rei. Ele então pediu que antes que fosse morto, que ele pudesse voltar ao seu país e se despedir dos seus familiares e amigos antes de que ele fosse morto. O rei consentiu, só que o seu amigo deveria ficar lá no lugar dele, e se ele não voltasse no dia combinado, o amigo morreria no lugar dele. Ele concordou, pegou as coisas dele e partiu para o seu país. Passou um tempo, chegou o dia e ele não apareceu. Né? Então começaram a preparar, colocaram o amigo dele lá na guilhotina, ele ia ser decapitado. Quando começaram a levantar a guilhotina lá para poder matá-lo, ele chegou correndo e disse: para, eu estou aqui, deixa o meu amigo ir que eu vou morrer no lugar dele. E aí ele explicou que ele estava vindo, né? Essa história, essa lenda passa numa época antiga, né? Então, que ele estava indo de barco, provavelmente, né? E ele foi atacado por piratas. E aí ele foi obrigado a, a nadar um tempo, chegar numa terra firme, achar um cavalo e ir andando uma parte de cavalo, dias e dias. O cavalo não aguentou e morreu. E ele foi obrigado a continuar a pé e conseguir chegar ali, por isso que ele se atrasou. O rei ficou tão perplexo com o que ele viu, porque ele não esperava que o rapaz ia voltar, ainda mais nessa situação. E ele resolveu não só perdoar os dois, né, perdoar o rapaz ali, como ele convidou os dois para serem conselheiros no seu reino. Queridos irmãos, isso é uma verdadeira amizade. Por mais que seja um conto, mas é a realidade. Não é fácil você encontrar
amigo hoje em dia. É fácil você encontrar colegas. Colegas você vai ter de monte, mas amigo você não vai ter de monte. São poucos que você vai ter. Né? E eu posso dizer que amigos humanos, que eu posso chamar de amigo, eu tenho poucos. Né? Tem um que é o meu melhor amigo, que esse é meu amigo desde a escola, é um amigão mesmo, é um amigo de verdade, que é o meu melhor amigo. Ele é professor assim como eu, ele chama Gilberto. Né? É o meu melhor amigo. Né? A gente sempre tá junto. Há muito tempo que eu não o vejo, porque ele mora longe, né? Eu saí de São Paulo, ele morava lá ainda, e eu vim pra cá, pra Mogi. Agora ele também saiu de São Paulo e foi pra Santa Isabel, então mas teve um dia que ele veio com os pais aqui. Né? Mas eu já não tenho tanto contato com ele assim físico, mas virtual eu tenho. Eu converso com ele todos os dias, nós discutimos coisas, trocamos informações, já que nós dois somos professores, né? Ele me ajuda, eu ajudo ele, né? Eu um dia fui levar currículo quando estava em São Paulo aí nas escolas particulares, convidei ele para levar também. Ele falou que ia, mas aí ele teve um compromisso justamente naquele dia. Eu falei, não tem problema, manda para mim no seu e-mail, por e-mail ou pelo WhatsApp, o teu currículo pronto que eu entrego. Né? Ele pegou e me mandou, eu imprimi na minha casa, gastei a minha tinta da impressora, gastei as minhas sulfites, imprimi um monte de. Não foi 1, 2 currículos, não. Foram 30 currículos. Eu imprimi todos lá, entreguei nas escolas que na época ele não tinha pedagogia, então hoje ele tem. Então eu só podia entregar nas escolas que tinha Fundamental 2 para ele. Para mim era tanto Fundamental 1 quanto 2, para ele era só o 2. Então eu entreguei os currículos dele, né? E isso é um grande sinal de amizade. Mas antes disso, ele me deu um maior sinal de amizade ainda. Quando eu estava perdido na vida, porque eu sofri muito bullying na escola, eu tentei arrumar trabalho 2, 3 vezes, não conseguia, eu estava muito fechado, mal abria a boca. Quando eu fui arrumar esse trabalho, minha mãe teve que ir junto comigo. Imagina um rapaz com 18 anos, a mãe tendo que ir junto, né? Porque eu mal conseguia andar sozinho na rua, tudo que eu estava travado. Ele pegou, muito gentilmente, foi uma das primeiras viagens que eu saí de casa, né, pra viagem que eu falo é cidade ali mesmo, né? Eu saí de casa sozinho sem minha mãe para ir em algum lugar. E ele me chamou, falou, tem uma associação, ele sabia que eu queria ser professor de matemática desde a escola. Tem uma associação lá na Lapa que eu frequento que dá desconto na faculdade. Por que você não se associa a ela e aí você vai ter desconto na faculdade e você pode fazer a faculdade que você tanto quis? E eu acabei indo. Só que ele não me indicou só a associação. Não, ele foi comigo até lá. Ele foi junto. E eu posso te falar, não é perto. Para nós chegarmos lá, nós tivemos que pegar um ônibus, ir até a estação de trem mais próxima, pegar o trem, ir até o final, pegar um outro trem para chegar lá. E não lembro se não tinha que pegar o terceiro trem. Porque a gente morava na zona leste de São Paulo. E lá para do outro lado da cidade. E ele foi comigo. Não só isso, ele me levou lá na porta da coisa. Eu tive que fazer uma reuniãozinha lá de 15 minutos. Acho que era de 15 minutos. Não lembro se era 15 minutos ou era meia hora. Acho que era. Não lembro. Acho que era meia hora, hein? Meia hora. E ele ficou lá, sentado, me esperando sair dessa reuniãozinha. Para pegar lá uma carteirinha provisória. Para ir numa reunião depois de 4 horas no outro dia. E ele ficou lá, sentado, meia hora me esperando. Quer mais amizade do que isso? E aí depois nós voltamos junto pra casa, ele foi pra casa dele, eu fui pra minha. Então, queridos irmãos, isso é a amizade verdadeira. Né? Eu estou falando sobre esse assunto hoje porque ontem foi dia do amigo. Né? 20 de julho é dia do amigo. E eu já tinha uma coisa para falar ontem, então eu deixei para falar hoje. No dia 21.
Mas nós, queridos irmãos, nós temos um amigo em comum, que nós podemos se tornar íntimos dele. Esse amigo é Jesus. Porque ele, assim como aquele amigo, voltou e ia sumir lá, ia morrer para salvar o amigo que estava lá, morrendo, ia ser decapitado. Assim como ele fez esse amigo, Jesus também fez por nós. Porque ele veio, se fez carne, se fez mortal, sofreu tudo que ele teve que sofrer aqui, né? Sofreu fome, sede, doenças, viveu na simplicidade, que o pai dele era bem simples, né? O José foi carpinteiro, foi tentado no deserto, foi humilhado, chicoteado, cuspido na cara, surrado, teve que carregar aquela cruz pesada nas costas e crucificado nu lá, humilhado por todo mundo. Tudo isso ele sofreu com um único propósito: salvar a todos nós da morte. Porque quem tinha que estar naquela cruz morto éramos nós e não ele. Mas ele veio e tomou o nosso lugar. E essa é uma diferença da história dos dois amigos. Porque quem tinha que estar morrendo na cruz era, lá na guilhotina, era o amigo que tinha sido acusado. Mas quem estava para morrer era o amigo que não tinha sido acusado. E ele volta para assumir o lugar do amigo. Né? Jesus assumiu o lugar de Barrabás naquela cruz. Aquela cruz era feita para Barrabás. Né? Jesus teve que ficar na cruz mais esticado, com os braços mais esticados do que o normal. Porque a cruz, naquela época, era feita de acordo com o tamanho do prisioneiro. Barrabás era muito mais alto que Jesus. Né? Então, quando Pôncio Pilatos levou lá Jesus e Barrabás, ele disse: quem vocês querem que eu salve? Jesus o Cristo ou Jesus o Barrabás? Pois Barrabás também chamava Jesus. E eles responderam: salvem Jesus o Barrabás. Crucifique Jesus o Cristo. Nesse momento, o povo escolheu salvar um ladrão, um cara que estava preso ali, condenado injustamente, para deixar um injusto, já um cara que estava ali injustamente, uma pessoa que era inocente, ir para a cruz. Aí você vê como o povo, como os seres humanos, é injusto, né? Eles preferiram deixar livre um bandido, né? Realmente quem deveria ser crucificado, que era culpado, e deixar ser condenado, crucificado e morto um inocente. Tudo por quê? Porque ali tinha muito mais, muito em jogo, né? Os caras sabiam que Jesus era um perigo para os planos deles lá de continuar enrolando o povo, ganhando dinheiro às custas do povo, né? Porque eles eram corruptos. Enquanto Barrabás não aparentava perigo para eles. Porque as pessoas que estavam ali e que condenaram Jesus à morte não eram os que seguiam ele. Pois os que seguiram ele ficaram de fora dessa reunião. Né? Os apóstolos, quem estava ali eram os caras da sinagoga, eram familiares deles, era quem queria realmente a destruição de Jesus. Né? Então Jesus tomou o lugar de Barrabás e a cruz dele era maior, então Jesus acabou ficando mais esticado do que o natural. Né? Então, carregando aquela cruz pesada, imagina o sofrimento dele. Tudo para quê? Para nos salvar, para nos dar o direito dessa vida eterna que ele está nos oferecendo. Será que então, meus irmãos, isso não demonstra que ele é o melhor amigo que nós poderíamos ter? Não demonstra que ele é um verdadeiro amigo? E que nós todos devemos ter ele como nosso grande amigo, nosso melhor amigo, nosso confidente? E por que é então que a gente nunca conversa com ele?
Ele está nos ouvindo. Nós não ouvimos a sua voz, mas ele nos ouve. Você conversa com ele diariamente, você pede a orientação dele diariamente. Ele é o nosso melhor amigo. Se ele fez o que fez, morreu por nós, para nos dar essa oportunidade. Se não fosse esse sacrifício, nada levaria a gente à vida eterna. Nós todos iríamos perecer e morrer para sempre no lago de fogo. Se não fosse esse sacrifício de Cristo. Assim como se aquele amigo não tivesse sofrido o que sofreu no caminho, acabou sacrificando um cavalo, né? Ele galopou, e ele não podia parar porque ele sabia que tinha que chegar lá antes do tempo, e o cavalo não aguentava mais, mas ele continuou galopando, o cavalo acabou tendo um ataque lá e morreu. Né? Ele sacrificou, correu. Imagina que ele deve ter se machucado, pisado em farpas, um monte de coisa, porque ele veio correndo pelos caminhos tortuosos. Naquela época não tinha estradas pavimentadas, era tudo de terra, tudo cheio de coisa. E ele correndo por lá e nem dormia. Ele chegou praticamente morto lá, provavelmente. Né? Se ele não morresse na guilhotina, talvez ele morresse até sem a guilhotina. Né? Mas ele fez de tudo e conseguiu chegar lá para salvar o amigo. Isso é uma amizade verdadeira. Essa amizade que eu tenho com esse meu colega, que é meu melhor amigo, é uma amizade verdadeira. Por quê? Porque eu quero bem a ele, ele quer bem a mim. Nós somos praticamente como irmãos, né? E na Bíblia fala que o amigo é um grande amigo, mas quando chega um momento difícil, o amigo se torna um irmão. Né? No momento de angústia, o amigo se torna um irmão. E é isso exatamente que esse colega é para mim, um irmão. Um irmão que eu não tive da minha idade. Porque eu tenho 2 irmãos, mas os meus irmãos são por parte de pai e eles são muito mais velhos do que eu. Eu tenho 36 anos, a minha irmã, ela vai fazer agora em novembro, ela vai fazer 63 e o meu irmão vai fazer 59. Então, é a diferença grande. Né? Então eu não tive aquele irmão para correr, para brincar junto, para jogar junto, para se divertir junto, crescer junto. Não, eu não tive. Mas esse colega, ele é o meu irmão. Né? Ele é o irmão que eu não tive. Então, nós nos tratamos muito bem, temos divergência, claro que nós não somos iguais. Né? Ser amigo não é ser igual um ao outro, não. Porque, por exemplo, de política, nós temos opiniões praticamente opostas. Né? Ele é muito mais que nada para a parte da esquerda, né? Eu sou mais que nada a parte da direita, mas ultimamente nem ele nem eu temos mais essa aquinação. Antigamente a gente era assim. Hoje em dia nós estamos neutros nessa história. Né? Tanto ele quanto eu, porque nós estamos entendendo que isso é besteira. Né? Mas esse seria um outro assunto. Então, nós temos opiniões políticas opostas. Né? Se tratando de futebol, nós também torcemos para times opostos, porém, quando se trata de educação, nós nos unimos. Né? E mesmo tendo oposição em certas coisas, nós nunca discutimos por causa de política, nós nunca se matamos, brigamos por conta de política. Nem nada do tipo. Não, a gente se respeita. Eu respeito a opinião dele, ele respeita a minha, a gente conversa numa boa. Entendeu? E nós nos respeitamos, estamos aqui para sempre ajudar um ao outro. Você vê que ele precisou agora, ele pediu demissão ano passado do emprego dele de professor, porque ele tinha conseguido, porque ele estava trabalhando em São Paulo como professor. E ele tinha conseguido trabalhar lá na Santa Isabel, tinha se chamado na prefeitura, para trabalhar lá temporariamente. Só que esse temporário era até o fim do ano. Ele ficou de setembro, se não me engano, outubro, até o dezembro, fim do ano. E aí acabou o contrato. Só que o seguinte, como ele pediu demissão no estado, ele perdeu o contrato no estado também. E aí ele foi obrigado a ir atrás de aula e para poder reabrir o contrato. Mas ele não conseguiu. Né? Ele não conseguiu reabrir o contrato. Ele não conseguiu. Até agora há pouco. Então, ele começou a trabalhar agora, 12 dias antes de começar as férias. Né?
E agora que ele está realmente começando a dar aula a partir de amanhã, né? Amanhã não, depois de amanhã, dia 23, começa as aulas novamente no estado. Só que esse tempo todo, nós estamos falando que agora estamos chegando no fim de julho, começo de agosto. E o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Ele não recebeu salário até agora. Ele só vai receber salário provavelmente em setembro. E aí você me diz, como é que uma pessoa vai viver esse tempo todo? Aí vem um amigo aqui, que ajudou ele a pagar contas, que ajudou ele no que ele precisou nesse momento. E aí é que entra o amigo irmão. Então, queridos irmãos, feliz é aquele que tem um verdadeiro amigo. Porque colega não tem muito. Colega puxa saco, colega que vai estar perto de você para te sugar. Só que na hora que você está na pior, esse colega vai fazer o quê? Ele vai te abandonar. Né? Isso aconteceu com um colega meu. Eu até considero como amigo. Né? Também. Mas estávamos na faculdade, né? E ele estava fazendo matemática junto comigo, conheci ele lá. E ele pegou e como é que fala? E aí eu fazia os trabalhos sozinhos, né? Põe o nome dele, depois quando entrou mais dois no nosso grupo, eu colocava o nome dos outros, falava, vocês estudem a matéria e eu faço o trabalho. Eu sabia que esse meu colega não tinha computador em casa, não tinha internet. Eu sabia que ele era bem simples, eu sabia que os outros trabalhavam e eu na época não estava trabalhando, então eu falei, deixa comigo. Então a gente ficava com os trabalhos tudo adiantado, enquanto os outros estavam lá cheios de trabalho para fazer. Só que teve uma matéria que foi de física. E eu não sou bom em física. E esse meu amigo, ele é melhor em física do que eu. Aí eu falei para ele, faça esse trabalho de física que você é melhor que eu. Ele falou, tudo bem, só que ele não tinha internet em casa, nem computador. E ele foi então fazer o quê? Ele pediu a um suposto amigo dele se podia usar lá o computador dele, a internet dele para fazer o trabalho e tudo. E ele teve a porta virada na cara dele. O amigo não deixou, virou as costas para ele. E também, não sei se foi um, se foi mais de um, e aquilo acabou mexendo muito com ele. E aquilo acabou refletindo até na nossa relação, porque ele tinha me pedido para renovar os empréstimos dos livros que a gente pegava ali na biblioteca, né? A faculdade tinha biblioteca. Então a gente pegava os livros e podia ficar com o livro em casa uma semana. E depois ou você tinha que renovar o livro, ou tinha que devolver. E aí ele falava para mim renovar os livros quando eu estava com ele, porque ele trabalhava tudo e eu tinha a senha dele. Eu falei, tudo bem, e eu ficava renovando para ele. Aí chegou um dia, eu entrei para renovar, foi depois desse acontecimento com esse conhecido dele, e simplesmente não conseguia mais entrar. Né? Achei estranho. Aí mandei mensagem para ele. Falei, você não mudou a senha? Não foi? Porque eu não consigo mais entrar lá para renovar para você os livros e tal. Falei, não mudei. E ele ainda não falou dessa maneira comigo, olha só. Não mudei. E eu lá, o que aconteceu, né? Preocupado com a situação dele, que não dava para renovar o livro se não tivesse acesso. E aí eu acabei descobrindo, eu sou muito esperto, né, com essas coisas, e eu tentei então colocar a senha antiga dele, que era a primeira que ele tinha trocado antes, né? Que era a senha antiga. E aí funcionou, aí eu falei, aí eu cheguei à conclusão. Ele retornou a senha antiga. Aí eu conversei com ele de novo, eu falei pra ele, você trocou a senha, né? Eu peguei, em vez de eu pegar e acusar ele de novo, eu peguei e fui mais sagaz dessa vez. Eu usei a sabedoria. Eu cheguei nele e falei, olha, eu descobri o que estava acontecendo com a tua senha lá. Eu acho que o sistema redefiniu a tua senha e voltou para sempre a primeira. Tá? É assim a primeira. Mas eu já coloquei a senha certa de novo. Eu coloquei. Mesmo sabendo que ele tinha trocado. Eu coloquei de volta. Aí, pegou, nós saímos da sala de aula e fomos no elevador da faculdade. A gente foi lá no
não te mandar fazer não sei o que, eu não lembro o que a gente foi fazer. Aí no elevador eu peguei então, falei pra ele, olha, eu fiquei muito chateado, porque você trocou a senha do negócio e lá ele não falou pra mim, não, quem ficou chateado foi eu de você mexer lá sem autorização. Ele falou pra mim. Falei, eu? Falei, não, você me autorizou a renovar pra você, então, quando você trocou a senha, você tinha obrigação, não tem obrigação de nada, porque a senha era minha, porque não sei o que, você é grosso comigo mesmo, né? Só que ele estava errado, porque a partir do momento que ele autorizou eu a renovar os livros para ele, se ele trocou a senha e não queria mais que eu fizesse, ele tinha que ter falado comigo, né? Ele foi injusto comigo, e ele foi errado comigo, porque eu não tinha nada a ver com o que o outro amigo dele fez. Ele fez isso não por minha culpa, ele fez isso porque ele ficou com raiva, porque aquele amigo, falso amigo dele, revirou as costas para ele, então ele se deixou tomar por um espírito de ignorância, de de arrogância, de egoísmo, e ele então, ele achou que ele não precisava de ninguém mais para nada, entendeu? Então ele pegou, fez isso. Então ele pegou e falou, não quero mais, não quero ajudar mais ninguém, para nada, né? E aí então, ele pegou e trocou a senha para que eu não ajudasse mais ele, porque não porque eu estava fazendo nada errado, mas porque ele não queria mais ajuda. Mas ele podia simplesmente chegar em mim e falar, Anjo, eu não quero mais que você renove, tá? Pode deixar que eu renovo. Mas ele não teve, talvez, coragem de chegar em mim para falar, né? Hoje eu entendo. Talvez ele não tenha tido coragem, né? Entende? Então, ele estava errado. Ele tinha obrigação de falar para mim, eu não quero mais. Porque quando ele me deu autorização para renovar, ele tinha que falar que não queria mais. Como é que eu iria adivinhar que ele não queria mais? Tá certo? Então, queridos irmãos, mas ele é meu amigo até hoje. Mesmo com tudo isso. Depois disso, ele foi piorando mais. O pai dele era doente, toda hora estava doente. E ele começou a se revoltar mais e ele se distanciou de mim na faculdade pra não me magoar. Entendeu? Ele não distanciou de mim porque ele não queria mais a minha amizade. Ele distanciou de mim para não me magoar, porque ele estava vendo que ele estava me ofendendo, né? Muito provavelmente ele entendeu que ele fez coisa errada, que ele me magoou. Então, para não continuar me magoando, porque ele se importava comigo, ele se distanciou de mim. E aí veio a prova da verdadeira amizade dele comigo. Porque ele se distanciou de mim. Ele precisava de mim, ele sabia disso. Ele se distanciou de mim para não me magoar. Ele sabia que eu tinha que já tinha outras pessoas junto no grupo, que eu teria apoio, porque eu precisava de um apoio, eu não conseguia lidar sozinho na faculdade. Mas ele sabia que eu teria o apoio, que eu estaria amparado, né? E ele se distanciou para não me ofender mais, para não perder a minha amizade, né? E aí nós chegamos no fim do curso, nos formamos juntos, né? Porque nós entramos no mesmo semestre, embora o curso era modular, entrava a gente todo semestre, mas nós entramos juntos. E aí no dia da formatura, eu estava lá. Na formatura eu estava chegando, subindo as escadas lá para poder vestir a beca, tudo da formatura, colação de grau, né? E aí ele estava descendo já vestido com a beca, já estava pronto. E aí ele veio na minha direção e me deu um abraço. E eu abracei ele também, né? E aí nós nos encontramos novamente com amizade. E aí tava lá a mãe dele, o pai dele, depois que eu descia de cima, com a minha beca já também. Aí a mãe dele, o pai dele tava lá, nós tiramos fotos juntos. E você vê que ele era tão simples, tão humilde, que as únicas fotos que ele teve da formatura dele foram essas fotos que nós tiramos que eu mandei para ele. Porque ele não fez, ele não tinha dinheiro para fazer o álbum de formatura, né? E o pai dele estava lá. Graças a Deus, o pai dele teve tempo de ver ele formado ali. Porque algum tempo depois, o pai dele faleceu, né? Mas nós tivemos amizade um junto com o outro. Ele foi na minha casa, arrumou coisas elétricas para mim lá sem cobrar nada. Ele veio aqui no sítio, arrumou coisas elétricas para mim aqui, me ajudou a trocar toda a fiação da casinha lá, que era da caseira. Embaixo daquele sol fervendo, aquela casinha quente, cheia de bicho caindo do teto, achando da gente, porque ela deixava aquela casa fechada, nós trocamos toda a fiação da casinha.
eu e ele. E foi aí que eu aprendi a ser um eletricista. E hoje eu faço tudo. Eu aprendi com ele, vendo ele fazendo, né, queridos irmãos? Então, eu aprendi a ser um eletricista eu não sou profissional, porque eu não tenho curso, mas eu sei montar uma rede de uma casa facilmente, né? E ele é meu amigo hoje também, eu considero ele como um grande amigo. Por quê? Porque ele primeiro se afastou de mim para me defender, então isso já é uma postura de amigo, né? E depois ele veio me abraçar. Então você vê, eu poderia ter virado as costas para ele, né? Não querendo mais amizade quando ele veio abraçar, mas não, sai fora, não quero saber de você não. Poderia, porque ele me abandonou na faculdade. Talvez se fosse ao contrário, talvez ele teria feito isso, né? E eu poderia simplesmente ter virado as costas, porque ele também chegou a ser grosso comigo. Eu tentando explicar algo para ele e ele começou a gritar no meio da rua, fazendo escândalo, né? Porque ele é um tanto ignorante, né? Mas eu não abandonei. E se não fosse eu, ele não teria uma foto na formatura dele. Então olha quem é que é, como que Deus mostra as coisas pra gente. Ele é um grande amigo para mim também. Ele é um amigo. Eu o considero como amigo, né? Também considero como amiga uma moça que chama Marília, que estudou comigo na escola também. Mas nós só tivemos amizade mesmo agora, né? Ela é da mesma igreja que eu, né? Ela não ser amiga, irmã, né? De fé. E nós nos reencontramos virtualmente. Começamos a conversar e tudo mais. E aí ela estava de inspetora de alunos numa escola pública. Ela é formada nutricionista e podia dar aula de ciências também. E ela pegou e falou que queria levar uns currículos nas escolas particulares para ver se conseguir um trabalho para ganhar um pouco mais. Aí, só que ela falou que estava difícil para imprimir. Aí eu peguei e falei para ela: traz o seu currículo aqui em casa que eu imprimo para você. Eu tenho impressora aqui, tem coisa, vai ser um prazer, né? Aí foi quando ela foi lá em casa, eu a reencontrei depois de acho que mais de 15, muito mais, acho que mais de 15 anos. A última vez que eu a vi foi quando eu estudei na escola fundamental. Então eu saí do fundamental com 14 anos, se não me engano, né? Porque aí eu entrei com 15 15 no primeiro, 16 no segundo, 17 no terceiro. Saí de lá com 14 anos, a última vez que eu a vi. E eu reencontrei ela pouco antes da pandemia agora, né? Em 2018 e 19, né? Então, foi 19, são 5 anos atrás, né? 6 anos atrás. 6 anos atrás eu tô com certeza, eu tinha 30 anos. Então 14 são 16 anos sem ver a pessoa. E aí eu estendi a mão da amizade a ela. E aí então nós ficamos amigos, de vez em quando eu troco mensagem com ela, ela casou, né? Acabou de ter um filhinho agora, ela já tinha uma filha de outro relacionamento, agora ela tem um nenenzinho, acabou de nascer agora no começo do ano, né? Ela sofreu dois ou três abortos antes de conseguir ter esse neném, né? Graças a Deus ela conseguiu, né? Então é uma amiga para mim também. Eu tenho certeza que é uma pessoa que se eu precisar, ela vai me amparar. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, tem um outro que eu considero meu amigo também, que também estudou comigo, que é o Daniel. Hoje ele mora lá em Guape, né? Está morando em Guape e eu tento ajudar ele muito. Ele entrou em caminhos errados, né? Não de bandidagem, mas de vício, dessas coisas. Eu tento sempre. E Deus, inclusive, fez um chamado para que eu ajudasse esse amigo, né? Foi através de um sonho que Deus me chamou para ajudar esse amigo. Eu estava dormindo e começou a vir um sonho que parecia muito real. Né? Nesse sonho, já contei para vocês, né? Eu estava num lugar feio, um lugar que só de olhar dava medo, aquele negócio parecia que foi de filme de terror mesmo. Aquela energia negativa, aquela coisa que não dava certo, nem estava muito ruim. E eu via ele vindo com os caras que era muito ruim também. Né? Os caras não era coisa boa.
Não era preconceito. Você olhava a pessoa e via que a pessoa não era do bem, não era coisa legal. E ele via aqueles caras e ia entrando naquele prédio horrível. E eu segurava pela roupa dele e falava, Daniel, não entra aí, Daniel, não entra aí não é coisa boa, aí vai dar coisa errada pra você. Não é o caminho certo, vem comigo, sai desse lugar. E eu segurava ele pela roupa e ele acabou entrando, mas logo em seguida ele saiu e falou, realmente não é pra mim, isso aqui eu vou embora com você. E nós juntos fomos embora. E eu acordei desse sonho e eu nunca esqueci. Então o sonho geralmente a gente esquece. Não é verdade? Se fosse um sonho só, eu teria esquecido. Mas não foi um sonho, porque isso está na minha cabeça até hoje. Isso foi um chamado de Deus, para que eu ajudasse esse meu colega. E eu vim ajudando. Consegui já fazer ele melhorar muito, mas ele ainda precisa de muita ajuda. Eu venho tentando levar ele de volta, nem que seja para a igreja dele, que ele ia. Eu venho tentando ajudá-lo, mandando cursos bíblicos, mandando coisas para ele estudar, ensinando a palavra para ele. Né? E é assim, queridos irmãos. Então, esses são amigos que eu posso dizer que eu tenho amigos. Né? Agora, tem outros que eu chamo de colegas. Né? Outros que estudaram comigo são colegas. Né? Tem uma moça que estudou comigo na faculdade, chama Sandra. Eu até considero como amiga, mas não tem essa mesma relação como com as outras pessoas. Né? Mas é uma amiga. Né? Pode considerar também como uma amiga. É meio amiga, meio colega assim, mas eu considero como amiga. Né? Gosto muito de conversar com ela. Eu ia na casa dela quando eu estava em São Paulo, agora não vou mais porque eu estou para cá, é longe para mim ir. Né? Mas, senão eu ia na casa dela e gostava muito de ir lá. Né? De conversar com ela, a gente trocava informações, eu criava exercício de matemática, ela também, que ela também é de matemática, né? E aí ela também se formou junto comigo, ela se formou um semestre antes que eu na faculdade. Né? E nós montávamos exercício, ela montava o dela, a gente tentava trocar informações, via, a gente conseguia resolver um do outro, e, enfim. Então a gente estava sempre, às vezes, um indo na casa do outro. Né? Então, esses são poucos amigos que eu posso dizer que eu tenho. Agora, colegas, eu tenho muito. Que nem agora, eu posso dizer que eu tenho mais um amigo, o professor Carlos, que trabalhou comigo na escola. Eu considero ele como um amigo, entendeu? Um amigo. Né? A professora Tereza também, que trabalhou comigo, também considero uma amiga. Né? E também tem o Felipe. Felipe também trabalhou comigo lá na escola. Ele estava com o Proatec, né? Mas ele é professor de geografia. Eu também considero um amigo. Né? São pessoas que eu guardo comigo. Né? Que são amigos para mim. Né? E tem um rapaz que estudou comigo no primeiro e segundo ano da escola, chama Jonatas, que ele reapareceu agora do nada, né? Ele achou o meu colega, esse meu melhor amigo, Gilberto, e o Gilberto me passou meu contato para ele e tudo. E nós começamos a conversar, né? Falando com ele, falando do Gilberto, ele falou, agora você também tem mais um amigo em mim. Então, mas nós não temos esse relacionamento, né? Nós conversamos bastante no início e tal, agora tá um pouco distante, porque trabalha, não dá tempo, cara, toda hora trocando, não tem muito o que falar também, né? Mas eu considero ele como um colega, praticamente um amigo. Né? Mas para ser amigo precisa ter mais conversa, se conhecer mais, né? Mas considero quase que um amigo também. Então eu sou muito feliz por ter amigos na minha vida. Amigos. Agora, colegas são pessoas que a gente tem conhecidos nossos, mas não é amigo. Né? Porque amigo é diferente. Amigo você conversa, você é confidente, você tem um carinho, você tem aquela confiança. Né? Amigo é isso. Como diz a música, né? Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Né? Então, amigo é assim. E feliz é daquele que tem amigos.
Porque nesses momentos difíceis que a gente vai passar, porque nós todos vamos passar por momentos difíceis na vida. Todos. Não tem quem vai viver 100% bem, não. Vamos sempre passar, vai ter os momentos difíceis, vai ter as quedas, vai ter vai ter momentos de demissão de trabalho, perda de um amigo, perda de um animalzinho de estimação, perda de uma pessoa querida, término de um casamento e doenças, né? Nós vamos ter amigos, é importante ter os amigos, é eles que vão nos amparar nesses momentos, que não vão nos deixar sozinhos no sofrimento, né? Amigo pode ser também um animal de estimação, né? A minha amada cachorrinha, né, que está enterrada aqui bem na minha frente, ali em cima. Ela é a minha grande amiga. Como eu sinto falta dela. Porque se ela estivesse viva, ela estaria aqui, do meu lado, gravando comigo. Qualquer coisa ruim que eu passava, ela estava ali deitada do meu lado. Ela conversava com ela. Ela, claro, não respondia, era cachorro, mas ela estava ali fazendo companhia, estava sendo uma boa ouvinte, né? Ela me ouvia ali deitada do meu lado e eu muitas vezes estava triste, né? E falava com ela e aquilo me dava um alívio, né? Então, era uma grande amiga que você foi. Então, um animalzinho também pode ser um amigo pra gente. Mas lembre-se que se você não tiver nenhum animalzinho, não tiver nenhum amigo humano, nós todos temos sempre um grande amigo lá no céu, que é Jesus Cristo. E ele vai estar lá para te amparar, para te ajudar. Não esqueça disso. Tá certo, queridos irmãos? Nesse dia do amigo, que nós possamos saudar todos os nossos grandes amigos, mas principalmente saudar o maior de todos os amigos, que é Jesus Cristo. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação. Que nós possamos aproximar cada vez mais dos nossos verdadeiros amigos e se distanciar dos colegas, porque colega, na hora que a gente precisar, vira as costas. Amigo, a gente sabe que não. Que a gente possa ser rodeado principalmente dessas pessoas, se aproximar dessas pessoas que a gente pode contar nos momentos difíceis. Sabemos, Senhor, que nós não vamos conseguir andar sozinhos nessa vida, mas que juntamente com esses verdadeiros amigos, nós vamos ter sido amparados e ajudados nos piores momentos que nós temos. Que nós nunca vamos estar sozinhos. E principalmente, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, nosso maior amigo, seja sempre conosco, nos amparando. Mesmo que nós não tenhamos amigos nenhum, que Jesus Cristo nos ampare sempre, como Ele sempre fez. Nosso grande melhor amigo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício da cruz, pelo sacrifício que o Senhor fez para nos dar a oportunidade da vida eterna. Seremos eternamente gratos a Ti, meu Deus. Que as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, inscritas no meu canal, ou não, que estão me ouvindo ou não, possam voltar para casa em segurança, Senhor. Abençoa todas elas, Pai. Que assim seja, eu agradeço e glorifico, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja sempre conosco, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe todos nós. Que possamos se aproximar dos nossos amigos, e principalmente do nosso maior amigo, Jesus Cristo. Porque ninguém é nada sem amigos, né? E, como diz a música lá do Balão Mágico, somos todos amigos, né? Tá certo? E saibam, vocês que estão me ouvindo, que aqui vocês têm um amigo também. Se precisarem de mim e eu puder ajudar, certamente eu vou ajudar. E mesmo que eu não possa ajudar, com oração pelo menos eu vou ajudar. Porque eu gosto de ser amigo, eu nunca quis ser colega de ninguém. Eu sempre quis ser amigo. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Falou.